Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína, aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Uma boa tarde a todos aí, né? Estou passando aqui nessa terça-feira, decepcionado, né? Eu já esperava tudo isso que está acontecendo com o Vasco, que quando eu abri meu canal foi para brigar contra essa empresa safada, esses caras safados que estão dentro do Vasco, que venderam o Vasco por uma empresa que não tem dinheiro. Isso aí já foi provado desde o começo que esses caras não têm dinheiro nenhum. É uma vergonha, cara. É uma vergonha. Aí um cara desse que todo mundo esperando aí, ele dá uma entrevista trazendo boas notícias, né? Vem falar que os jogadores que vão ficar no Vasco com contrato automático, vai ter um contrato renovado automático, só sai do Vasco se eles quiserem. Então, eu vinha falando para vocês que nós vamos ter que aturar o Edmar aí. Aí o cara veio falar em lateral direito, veio falar do Paulinho, que está lá na base, um garoto de 17 anos, que nós não temos lateral, não para vir para o profissional agora. Mas não tinha nem que citar o nome do garoto, que não tem condição de vir para o profissional agora. Ele tinha que falar, trazer jogadores, como nós, toda a torcida estava esperando que viessem jogadores. E o cara vai chegar lá, dar uma entrevista para falar essas merda que ele falou aí. Que não falou nada com nada, não respondeu nada com nada. Os jogadores perguntaram sobre Alex Teixeira, não respondeu. Sobre Nenê, ele não respondeu. É um merda, a verdade é essa. Nós estamos diante de um fracasso total com essa empresa dentro do Vasco da Gama. Ah, que vai Campeonato Brasileiro lá em abril, nós vamos ter um time. Não vai ter porra nenhuma. A gente não vai ter nada, cara. Vai ter um time medíocre para nós ficarmos lá em 10º, 13º, 14º lugar e se não cair para a segunda divisão outra vez. A verdade é essa. Se nós não voltarmos para a segunda divisão, porque tu vê os outros clubes aí tudo se reforçando, brigando para não fazer um bom campeonato e a gente não tem ninguém, não tem nenhum time, cara, nem para disputar o Campeonato Carioca. Como é que nós vamos para os Estados Unidos com o Edmar, com o Anderson Conceição? É isso que nós vamos para os Estados Unidos com um time medíocre para a gente passar vergonha? Aí o cara, todo mundo na expectativa do cara chegar lá, não, vai vir um pacote. Esses jornalistas aí que inventaram esse monte de jogadores para o Vasco, que ele falou lá. Não tenho culpa que o pessoal falou desse monte de jogadores. Ah, que o Pedro Raul vai vir para o Vasco. E o cara não anunciou um jogador sequer. Um jogador sequer o cara não anunciou. Pra que essa porra foi lá fazer a entrevista? Era melhor ficar calado, porra. Porque não falou nada com nada. E nós, torcedores do Vasco, vamos continuar passando vergonha. Aí o cara lá teve coragem de perguntar, mas aí o dono que comprou o Vasco, né, falou que nós íamos ser de igual para igual com o nosso adversário maior. Aí ele falou, não me respondo sobre isso. É uma vergonha, cara. É uma vergonha. O nosso Vasco está na falência total com essa empresa, que não tem credibilidade nenhuma. Aí trouxe um amiguinho dele, né, que é o Barbieri, que teve... E ele ainda falou, não, nós passamos lá pelo América, e se fosse pela campanha que nós fizemos no América, não merecia nem estar aqui no Vasco. E vai acontecer a mesma coisa no Vasco, porra, que esse cara é fraco. Esse mulambo que tá lá, o Luiz Melo, é fraco, que não era para ter dentro do Vasco, porra. É uma vergonha a gente tem que escutar uma entrevista desse cara falando só besteira. E os repórteres que estavam lá dentro ficam quietos, ficam rindo, parece que estão gostando da situação do Vasco. A verdade é essa. Pô. Parece que eles estão gostando da situação do Vasco.
Estão cagando e andando pro nosso time, rapaz. Esses caras estão cagando e andando pelo Vasco. Essa empresa não tem dinheiro nenhum. Eu venho falando isso desde quando foi vendido, desde quando começou a negociação, que esse salgado safado, esse presidente do Vasco aí, vendeu por preço de banana, esperando começar o ano, com o time pelo menos tendo uma base, né? Não temos nada, não temos nada. O cara não apresentou um jogador, cara. Um jogador sequer. Aí vem falar do time do Bragantino, que teve um ataque positivo. Porra, vai pra porra, cara. Vai enganar a caceta. A verdade é essa. Eu tô decepcionado, cara. Decepcionado com tudo que tá acontecendo com o Vasco. Pra dizer a verdade, cara, é triste, né? Nós que somos torcedores de raiz mesmo, a gente que torce pro Vasco, que já viu o Vasco grande, como nós já vimos, a gente tem vergonha desses caras que estão dentro do Vasco. Nós temos vergonha desses caras que estão dentro do Vasco. Aí anunciou lá o Maurício Barbieri, aí anunciou o Abel, e nós estamos na merda, não tem um jogador sequer. Se você pegar o time do Vasco hoje, se você tem 2 goleiros da base que não são preparados para disputar nada no Vasco ainda. A verdade é essa, pode ver. O Alessandro, o Raus, não tem condição de vestir uma camisa do Vasco para disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. A gente sabe disso, porra. Thiago Rodrigues falhou no final do campeonato aí, como vocês viram. Lateral direito, não temos nenhum, cara. Não tem um lateral direito, cara. Falta aí poucos dias para vocês viajarem, menos de um mês para viajar aí para os Estados Unidos, para passar vergonha. Para nós passarmos vergonha. Qual a zaga do Vasco que você tem aí? Acho que eles estão contando lá com Miranda, Ulisses, Zé Vitor, Anderson Conceição. É os jogadores que a gente vai ter aí, cara, que eu venho falando para vocês há muito tempo. Ele acha, esses caras que não entendem nada de futebol, acha que esses jogadores são a solução. Eles acham que esses jogadores são a solução no Vasco. Aí você vê na lateral esquerda o Edmar. Ah, ele só vai embora se quiser. Porra, tá de sacanagem com a torcida do Vasco, cara. Eles estão de sacanagem com a torcida do Vasco. Aí você olha do meio para frente, o Andrei Santos. Esses caras vão esperar vender o Andrei Santos para contratar alguém, para ter uma situação melhor. E não é jogadores de ponta não, cara. Não é jogadores de ponta não. Eu fico pau da vida que esses porra desses jornalistas botaram Terãs, botaram um monte de jogador de nome, técnico de nome no Vasco. E vou repetir, o cara falou que ele não se responsabiliza pelo que os jornalistas botaram no Vasco. Acharam que o Vasco ia trazer. O cara desmentiu todos eles. Essa cambada. A verdade é essa. Eu fico com vergonha, cara. Eu tô com vergonha do meu Vasco perante as outras torcidas. Eu tô com vergonha. Ah, o projeto é, como falaram aí, cara, o projeto é daqui a 2052, cara. O projeto é para 2007. Nós, torcedores, não aguentamos mais não. A gente queria ver agora. Já que comprou, tem que resolver agora. Ah, mas a Bulambada levou 5 anos lá. Levou 5 anos, mas até hoje não vendeu o clube. Não vendeu o clube. E nós estamos aí passando essa vergonha grande. Todo mundo na expectativa de ver a entrevista desse cara, que é um cara fraquíssimo. Fraquíssimo. Ele mesmo falou que eu sou um cara fraco. Eu tive com esse técnico Maurício Barbieri lá no América e nós não ganhamos nada lá. Foi um fracasso. É um cara fraquíssimo, cara. Aí vou botar o Abel ali,
na frente, diretor de futebol. O que o Abel vai resolver? Nada, porra. O clube não tem dinheiro, esses caras não têm dinheiro, porque se tivesse dinheiro já tinha contratado, apresentava hoje pelo menos 2 jogadores, ou então falava assim, ó, o Pedro Raul, o fulano de tal, já está aí praticamente certo, a gente só está acertando aqui os últimos detalhes. Nem isso eles falaram, cara. E nós estamos sendo enganados. É como o Sérgio Frias falou, estão cuspindo na cara da torcida do Vasco. Esses caras estão cuspindo na cara da torcida do Vasco. Aí tu pega lá aquele Salgado que tá lá no Catar, tudo bem, ele tem direito de fazer o que ele quer da vida dele, ele roubou esse tempo todo no Vasco, levou dinheiro do Vasco, agora ele vai curtir lá, tá cagando e andando pro nosso Vasco. Aí pega aquele Osório que tá lá dentro do Vasco, que é outro lava-jato, que não vale nada. E a gente tá nessa situação aí, cara. E tem torcedor que acreditou. Aqueles que foram lá pular lá em São Januário, que foram lá pular lá no calabouço com ele. Aqueles que cantaram colé, colé, colé. Agora eu quero ver a cara de vocês, porra. Quero ver a cara de vocês. Quero ver o que vocês vão falar quando a gente começar a tomar sacode aí. Porque a gente não tem um time para disputar um jogo, nem contra o Madureira, nem contra o Bangu. Porque o nosso time é fraco. Nós vamos ter que contar com Ulisses, Miranda, Gabriel Peck, Figueiredo, Nenê, 42 anos, Edmar, lateral esquerdo, Thiago Rodrigues, nosso goleiro, Anderson Conceição, Yuri Lara. É uma vergonha, cara. É uma vergonha, cara. Eu tô indignado, mas tô indignado mesmo, cara. Tô indignado. Eu tô indignado, cara. Ver um troço, meu Vasco de tantas glórias, de tantas vitórias que eu vi, tá nessa situação, na mão desses caras, que esse filho da puta do Salgado vendeu para esses caras, que ganhou os 10% da venda do Vasco, tirou o dinheiro que ele falou que botou no Vasco, que não botou porra nenhuma. E nós estamos passando vergonha. Estamos passando vergonha. Já viramos chacota depois dessa entrevista desse cara para as outras torcidas. Já viramos chacota depois dessa entrevista desse cara. A verdade é essa. Rapaz, eu não sei nem o que eu vou falar mais. É vergonha em cima de vergonha. Agora eu quero ver a cara daqueles lá que pularam, que cantaram junto lá com o Salgadinho lá na porta de São Januário. A cara desses caras. Que no fundo eles não acreditavam também nessa empresa. Mas alguma coisa estava errado ali. Alguma coisa estava errado. É isso que eu falo para você. Esses caras não são torcedores do Vasco. Não são torcedores raiz. E ainda vejo gente que tem esperança. E vê esperança. Não, calma. É escrituração. Daqui um tempo vocês vão ver. O Campeonato Brasileiro a gente vai vir com timaço. Vai vir porra nenhuma. Nós vamos ver com um time fraco, ser eliminado da Copa do Brasil e ficar no Brasileiro lá 13º lugar, passando vergonha outra vez. A verdade é essa, cara. A verdade é essa. E eu vi hoje muita gente falando, não, tu tá errado. O cara vai abrir lá o pacote lá, vai trazer no mínimo 3 jogadores. Aí trouxe lá o amiguinho dele, que trabalhou com ele no Internacional, né? Pouco, mas trabalhou.
o Abel. Não boto culpa no Abel, que o Abel, ele é até um bom profissional, nessa função que ele vai ficar. Espero que amanhã, se não der certo, que ele falou que o Abel nada de técnico, né? Então, grava isso aí que ele falou. Se amanhã o Maurício não der certo, espero que ele não queira encaixar lá o Abel lá. Ele falou que isso não ia acontecer. Então a gente tem que prestar atenção no que esses caras falam. Esses caras não têm credibilidade nenhuma, cara. Nenhuma. Como é que a gente vai ver o nosso Vasco em 2023? Que todo mundo comemorou. A maioria desses caras que não entendem nada de futebol, esses torcedores que falaram que o Vasco ia ser grande, que o Vasco era bilionário. E a mulambada está sacaneando a gente aí já. A mulambada já está cantando a música aí que nós íamos cantar para eles. A mulambada está cantando aí, está sacaneando a gente já. Já começou desde hoje já. É uma vergonha. É uma vergonha, uma camisa dessa, que a gente tem amor, que a gente veste com prazer, que eu tinha prazer de 10, 12 anos atrás, viajar para o Brasil inteiro para ver o Vasco jogar, Belo Horizonte, em todo lugar que o Vasco jogava eu estava lá. E hoje, como é que a gente vai pensar em viajar para ver um Vasco jogar, para passar vergonha, para nós gastarmos nosso dinheiro, que a gente viaja com o nosso dinheiro. A gente nunca viajei com dinheiro de Vasco, viajava com o meu dinheiro. Nunca, nem patrocinador eu tive. E eu já tinha até combinado com alguns amigos meus, lá em Goiás, que tem um amigo nosso que mora em Goiás, o Fabiano, já tinha até combinado. Nós vamos ver o Vasco jogar lá em Goiás. Em São Paulo eu vou ver o Vasco jogar no Allianz Parque contra o Palmeiras. Já até falei isso na live aí para alguns palmeirenses que são meus amigos, né, que acompanham a minha live, que são inscritos no meu canal. Um amigo meu que é palmeirense, que mora lá em São Paulo, falei, eu vou aí te visitar, eu vou ver o primeiro jogo Vasco e Palmeiras, quando for aí, eu vou aí. Eu não vou mais, cara. Eu não vou. Porque eu sei que esses caras não vão fazer um grande time para nós disputarmos o Campeonato Brasileiro. Eu não acredito, como eu sempre falei para vocês, e não continuo acreditando. Eu vinha falando isso há muito tempo. E muita gente falaram que eu ia ter que pedir desculpa. Vim aqui no meu canal, hoje mesmo de manhã, eu tive uma pessoa que me ligou e falou, cuidado que depois de 11 horas tu vai ter que vir no teu canal pedir desculpa aí. Falar que tudo que tu falou estava errado. E aí, eu vou vir pedir desculpa como? Eu tenho que rir de vocês. Eu tenho que rir de vocês, cara. É brincadeira, né? É brincadeira. Para chegar, dar uma entrevista e dizer que só em abril que nós vamos ter um time para disputar o campeonato. Nós vamos ter um time. Ele não falou que é um time grande, um time que é para ganhar nada. Nós vamos ter um time, um time medíocre. Jogadores aí de segunda divisão, jogadores que estão encostados. Porque essa empresa não tem dinheiro, porra. Volto a repetir para você, essa empresa não tem dinheiro. Isso aí é uma lavagem de dinheiro. É uma empresa que está devendo a Deus e o mundo. Tu vê lá no Gênova, eles pegaram 10 milhões para pagar a dívida do Gênova, emprestado, o maior rival lá do Gênova. E depois pegou mais 12, em total são 22 milhões. Como é que esses caras têm dinheiro? Como é que esses caras vão contratar alguém, cara? E ninguém quer vir jogar no Vasco, e ninguém acredita nesses caras, porra.
Ninguém acredita nesses caras. A verdade é essa. Esses caras não têm credibilidade nenhuma. Quem é Paulo Bratz? Onde que esse cara trabalhou? Quem esse senhor que está dentro do Vasco aí? Esse Luiz Melo, que é um flamenguista, que é um mulambo, porra. Qual a credibilidade que esses caras têm no mercado? Nenhuma, porra. Rapaz, é triste, sabe? É triste mesmo ver o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, de tantas glórias, de tantos craques que passaram pelo Vasco, que tanta alegria deu pra gente, e a gente vê o Vasco nessa situação. É muito triste, cara. Como eu falei, eu não sei nem mais o que eu vou falar, cara. Para os meus netos, para as pessoas que ficam perguntando para mim, os torcedores mais jovens, eu não sei nem o que eu vou falar para eles. Tem esperança? Eu vou falar que não. Eu vou ser sincero, eu não tenho, eu não vejo esperança nenhuma daqui para frente com esses caras. Eu não vejo esperança nenhuma. Porque se tivesse grana, eles já tinham trazido jogadores. Hoje era dia de ele apresentar pelo menos o Pedro Raul, que falaram tanto. Não apresentou ninguém. Nem o Wellington Rato, nem ninguém. O Russo também, Júnior Russo, também não apresentou ninguém, cara. É uma vergonha, cara. É uma vergonha. Mas eu estou aqui indignado com tudo que aconteceu nessa entrevista e triste. Estou muito triste mesmo, cara. Mas, e aí? Hoje eu recebi um telefonema, né? Uma pessoa que eu tenho muita consideração. E dentro da minha casa também, uma outra pessoa falou comigo, ó, esquece o Vasco. Você continua sendo torcedor, mas esquece isso aí. Isso aí só vai te dar dor de cabeça, aborrecimento. E eu, sinceramente, cara, eu estou pensando seriamente. Porque é vergonha em cima de vergonha. Mais uma boa tarde a todos. E vamos continuar. Um abraço.